omnes sancti sancte Dei, ora et pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse dia 10 de março, a Igreja celebra a memória dos 40 mártires de Sebaste. Foram 40 heróis de Jesus Cristo que, no ano de 320, sobre o imperador Licínio da Armênia, deram a sua vida professando a sua fé. O imperador Licínio era irmão de Constância, que era esposa de Constantino, o imperador que dera liberdade à Igreja pelo Edito de Milão em 313. Porém, Licínio tornou-se um dos mais cruéis perseguidores da Igreja. Este homem emitiu um edito segundo o qual todos os cristãos deveriam negar a sua fé em Jesus Cristo sob pena de morte. Ora, fazia parte do seu exército 40 soldados cristãos da 12ª Legião Fulminata, que já haviam várias vezes professado a sua fé em Jesus Cristo. Embora eles se distinguissem pelo seu serviço, também eles foram condenados por negarem a sacrificar aos ídolos, negando a sua fé em Jesus. Graças a São Basílio, bispo de Cesareia, nós temos o primeiro relato deste martírio. São Basílio o fez durante uma homilia pronunciada 50 a 60 anos depois do acontecimento, na festa destes santos mártires. De acordo com São Basílio, estes eram 40 soldados que haviam professado abertamente a sua fé e por isso foram condenados pelo prefeito a serem expostos até morrerem nus num poço congelado durante uma noite fria. Todos eles foram presos e, enquanto esperavam a sua sentença, já prevendo que iriam morrer, eles decidiram escrever um testamento coletivo. Nesse testamento, eles exortavam seus parentes e amigos a se tornarem profundamente cristãos, a não considerarem os bens materiais, mas se voltarem para as coisas do alto, os bens espirituais. Também nesse documento foram copiados os nomes dos 40 mártires. Também na prisão, eles se ajudavam mutuamente através da oração e costumavam fazer esta oração ao Senhor: Senhor, 40 entramos na batalha, 40 coroas vos pedimos. Entretanto, um desses confessores da fé, quando foi colocado no poço, fraquejou e correu para os banhos quentes que eram oferecidos caso eles decidissem negar a sua fé. Foi então que, neste momento, um dos guardas que estavam vigiando os mártires viu uma grande luz sobre os 39 homens que estavam ali, dando a sua vida a Deus. Tocado pela graça de Deus, no mesmo instante ele proclamou a sua fé cristã, tirou a sua roupa e colocou-se entre os 39 soldados de Jesus Cristo, no lugar daquele que havia desertado. Deste modo, o número 40 se recompôs. Na manhã seguinte, os rígidos corpos dos mártires, que ainda mostravam sinais de vida, foram queimados e as cinzas lançadas num rio. Entretanto, alguns cristãos conseguiram pegar parte destas relíquias, que foram distribuídas para várias cidades. Por isso, de maneira rápida, espalhou-se por muitas regiões a devoção aos 40 mártires de Sebaste. Entre os grandes devotos destes mártires estão São Basílio, São Gregório de Nissa, Santo Efrem e São Gaudênio. Queridos irmãos e irmãs, o testemunho desses mártires é um forte testemunho que nessa quaresma nos leva a refletir sobre a nossa vida e sobre a nossa decisão de seguir Jesus e de buscar as coisas do alto. Estes homens, naquele momento em que eles estavam para entregar a vida, eles compreenderam que as coisas da terra passam, mas que existe uma coisa que não passa: a felicidade do céu, a fidelidade a Deus. Se nós somos cristãos, devemos repensar os nossos valores. O que realmente valorizamos? Valorizamos as coisas da terra ou valorizamos as coisas do céu? Não que seja errado valorizar as coisas da terra, não. Mas é errado quando nós valorizamos mais as coisas da terra do que as coisas do céu. E é justamente isso que esses mártires nos ensinam, que devemos sim viver aqui na terra, construindo aqui na terra já o reino dos céus, mas olhando para o céu
buscar as coisas do alto, as coisas que não passam, como o próprio apóstolo nos recomenda: buscai as coisas do alto. Senhor Jesus, nesse dia em que celebramos esses mártires, queremos pedir a Deus a graça de buscar as coisas do alto, as coisas, Senhor, que não passam, as coisas que são eternas. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que vivemos como se o céu não existisse. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que vivemos como se Deus não existisse, apenas preocupados, Senhor, com as coisas materiais. Perdoa-nos, Senhor, e ajudai-nos, Senhor, a verdadeiramente buscar as coisas do alto, as coisas do céu. Dai-nos a graça, Senhor Jesus, de com todo o nosso coração buscar aquilo, Senhor, que o Senhor deseja para nós e aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Não nos abandone, Senhor, fique conosco e nos ajude, porque o Senhor sabe o quão difícil é deixarmos as coisas da terra para olharmos as coisas do céu. Mas ao mesmo tempo, Senhor, o quão prazeroso é quando compreendemos que só Deus basta e que tudo passa e que podemos entregar as nossas vidas em Tuas mãos, como fizeram esses 40 mártires, esses 40 soldados, heróis de Cristo, que entregaram a sua vida por amor a Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santos mártires de Sebaste, rogai por nós.